E se a pergunta que você carrega em silêncio for mais comum do que imagina? E se, por trás da sua rotina espiritual, existir uma dúvida que você nunca teve coragem de verbalizar? Como eu realmente sei se o Espírito Santo está em mim? Talvez você frequente a igreja há anos. Talvez ore com frequência. Talvez já tenha vivido momentos intensos na presença de Deus. Mas em algum ponto da sua jornada, a insegurança sussurrou: e se eu estiver apenas vivendo emoção? E se eu estiver confundindo hábito religioso com habitação espiritual? Essa pergunta não nasce de fraqueza, ela nasce de consciência. E consciência é sinal de que você não quer viver de aparência espiritual, você quer verdade. Existe uma diferença profunda entre participar de um ambiente espiritual e ser morada do Espírito, entre sentir algo ocasionalmente e carregar uma presença constante, entre repetir palavras de fé e experimentar transformação interna real. E é justamente nessa diferença que muitos se confundem. Alguns associam a presença do Espírito Santo apenas a manifestações externas, arrepios, lágrimas, experiências intensas em momentos específicos. Outros associam apenas a dons visíveis ou a uma mudança radical imediata de comportamento. Mas a Bíblia revela algo mais profundo e mais sólido do que sensações momentâneas. Romanos 8,16 declara: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Observe, há um testemunho interno. Não é espetáculo, não é performance, é confirmação interior. Mas aqui está o desafio: como distinguir entre emoção humana e testemunho espiritual? Como diferenciar entre esforço pessoal e transformação produzida pelo Espírito? Como saber se você apenas acredita em Deus ou se o Espírito Santo realmente habita em você? Antes de falarmos dos 5 sinais, preciso confrontar uma ideia perigosa que paralisa muitos cristãos: a crença de que a presença do Espírito Santo é medida por perfeição. Alguns pensam que, se ainda lutam com ansiedade, irritação, pensamentos desordenados ou falhas recorrentes, então isso prova que o Espírito não está neles. Isso não é verdade. A presença do Espírito não elimina instantaneamente todas as batalhas. Ela muda a forma como você enfrenta essas batalhas. Ela produz conflito interno quando você se afasta daquilo que é alinhado com Deus. Ela cria incômodo quando você se distancia da verdade. E esse incômodo muitas vezes é o primeiro sinal. Mas vamos com calma. Antes de identificar os sinais, preciso que você examine algo dentro de si. Existe em você um desejo real de agradar a Deus? Não por medo, não por obrigação religiosa, mas por amor genuíno? Esse desejo não nasce naturalmente do coração humano desconectado. Ele é despertado pela ação do Espírito. Talvez você ainda erre, talvez ainda tenha dias de fraqueza, talvez ainda lute com disciplina espiritual. Mas existe algo em você que não consegue mais viver em paz com o pecado como antes. Existe uma sensibilidade que antes não existia. Existe um desconforto quando você se distancia de Deus. Existe um desejo de retornar. Isso já começa a nos apontar para o primeiro sinal. Mas antes de revelá-lo claramente, preciso abrir um espaço para a honestidade. Muitos vivem tentando provar para os outros que têm o Espírito, mas raramente perguntam a si mesmos com sinceridade. Essa jornada não é sobre comparação. Não é sobre medir sua experiência com a de outra pessoa. É sobre discernimento interno. E aqui vai algo que pode surpreender você. O Espírito Santo em você não se manifesta primeiro como poder externo, mas como transformação interna. Ele trabalha no invisível antes de produzir o visível. Ele molda caráter antes de liberar autoridade. Ele constrói raízes antes de expor frutos. Talvez você esteja procurando sinais grandiosos, quando os sinais mais profundos estão acontecendo silenciosamente dentro de você. Agora eu preciso fazer uma pergunta direta.
Quando você erra, você sente indiferença ou sente um chamado ao arrependimento? Quando você se afasta, você se acomoda ou sente vontade de voltar? Quando você ouve a verdade, ela incomoda ou transforma? Essas respostas dizem muito, porque o Espírito Santo não apenas consola, ele convence, ele ajusta, ele direciona. E é exatamente aqui que começamos a entrar nos 5 sinais que todo crente precisa entender. Mas antes de detalhá-los, eu quero que você prepare seu coração. Não para buscar confirmação baseada em emoção, mas para discernir transformação baseada em evidência espiritual. Nos próximos momentos, vamos entrar em sinais que não dependem de performance religiosa, mas de mudança interior real. Alguns podem confrontar você, outros podem trazer alívio, outros podem revelar áreas que precisam de ajuste. Mas se você permanecer até o fim, você terá clareza, porque a dúvida sincera pode ser o início da certeza madura. Agora entramos no primeiro sinal, e talvez ele não seja o que você esperava. O primeiro sinal de que o Espírito Santo está em você é a convicção interior quando você se afasta da vontade de Deus. Não é medo de punição, não é culpa tóxica, não é paranoia espiritual. É algo mais profundo e mais saudável. É uma consciência viva que reage quando você se distancia daquilo que sabe que é certo. Antes da ação do Espírito, o coração humano consegue justificar quase tudo, consegue relativizar atitudes, consegue minimizar escolhas, consegue viver em padrões errados sem grande incômodo interno. Mas quando o Espírito Santo habita em alguém, algo muda. O erro já não é confortável. João 16:8 diz que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencer não é condenar, é iluminar, é trazer clareza, é despertar sensibilidade. E aqui está a pergunta que você precisa responder com honestidade. Quando você erra, você consegue simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Ou existe dentro de você uma voz suave que chama ao ajuste? Talvez você tenha respondido de forma áspera dentro de casa. Talvez tenha alimentado pensamentos que sabe que não refletem seus valores espirituais. Talvez tenha tomado decisões precipitadas movidas por ansiedade. O que acontece depois? Se existe em você um incômodo santo, um desejo de corrigir, uma necessidade de pedir perdão, isso não é fraqueza espiritual, é evidência de vida espiritual. Porque mortos não sentem dor, só quem está vivo reage. Mas aqui está algo importante. Convicção não é a mesma coisa que autocondenação. A autocondenação paralisa, a convicção direciona. A autocondenação diz, você não presta. A convicção diz, você pode crescer. A autocondenação afasta você de Deus. A convicção leva você de volta a Ele. Se após errar, você sente vontade de se esconder de Deus permanentemente, isso não é a voz do Espírito. Mas se você sente vontade de retornar, de ajustar, de alinhar novamente seu coração, isso é sinal de que há vida espiritual ativa dentro de você. Agora, permita-me aprofundar algo que pode mudar sua perspectiva. Muitas pessoas confundem luta com ausência do Espírito. Pensam, se eu ainda luto contra pensamentos errados, então o Espírito não está em mim. Mas a luta, muitas vezes, é prova de que ele está. Porque antes da presença do Espírito não havia conflito interno. Havia apenas inclinação natural. Agora existe resistência, existe batalha, existe desejo de viver diferente. E essa batalha é evidência de transformação em andamento. Romanos 8 fala sobre essa tensão entre carne e espírito, não como sinal de fracasso, mas como realidade do processo de amadurecimento. O fato de você perceber o conflito já é um sinal de sensibilidade espiritual.
Mas aqui está o ponto que precisa ser confrontado. Se você consegue viver continuamente em padrões que sabe que são contrários à vontade de Deus, sem qualquer incômodo, sem qualquer desejo de mudança, isso merece atenção séria. Não como julgamento externo, mas como autoexame honesto. Porque o Espírito Santo não permanece silencioso diante de escolhas que destroem sua própria alma. Agora, antes de encerrarmos, eu quero conduzir você a uma decisão simples, mas poderosa. Não como ritual vazio, mas como declaração consciente. Escreva nos comentários: eu pertenço a Deus e continuo em crescimento. Escreva com convicção, não porque você é perfeito, mas porque reconhece a obra que está acontecendo dentro de você. Ao declarar isso, você está alinhando sua mente com a verdade espiritual que talvez já estivesse presente, mas precisava ser confirmada. Agora, talvez você esteja se lembrando de momentos em que sentiu essa convicção. Momentos em que algo dentro de você disse: isso não está alinhado. Momentos em que você interrompeu uma atitude porque percebeu que não refletia sua nova identidade. Momentos em que decidiu voltar atrás, pedir perdão, restaurar uma conversa. Isso não é fraqueza, isso é vida. E aqui está algo ainda mais profundo. Essa convicção também se manifesta quando você toma decisões importantes. Há situações em que tudo parece racionalmente aceitável, mas algo dentro de você não encontra paz. Esse discernimento interno é parte da atuação do Espírito. Ele não apenas aponta erros, ele direciona escolhas. Mas existe um segundo sinal que vai além da convicção. Um sinal que transforma não apenas suas decisões erradas, mas também seus desejos mais profundos. E é aqui que muitos começam a perceber uma mudança real que não pode ser explicada apenas por esforço humano. Porque o Espírito Santo não apenas corrige comportamentos, ele transforma desejos. Se o primeiro sinal é a convicção interior, quando você se afasta da vontade de Deus, o segundo sinal é ainda mais profundo e transformador, a mudança progressiva dos seus desejos. Preste atenção nisso com maturidade espiritual. O Espírito Santo não atua apenas no comportamento externo. Ele começa a trabalhar no centro das suas inclinações. Ele altera aquilo que você passa a valorizar. Ele reorganiza aquilo que você começa a desejar. E essa transformação é, muitas vezes, silenciosa. Talvez você não tenha percebido o momento exato em que certas coisas perderam o brilho. Ambições que antes dominavam sua mente já não ocupam o mesmo espaço. Conversas que antes pareciam normais, agora soam vazias. Ambientes que antes eram confortáveis, agora causam desconforto. Não por julgamento externo, mas por desalinhamento interno. Isso é evidência de atuação espiritual. Ezequiel 36:26 registra uma promessa poderosa: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Não é apenas ajuste de comportamento, é substituição de inclinação, é reconfiguração interior. Talvez você ainda lute com pensamentos antigos, talvez ainda enfrente tentações, mas há algo que mudou. Você já não deseja permanecer nelas como antes. Existe uma nova direção dentro de você. Agora responda com honestidade. Você percebe que começou a desejar mais momentos com Deus? Talvez não de forma perfeita, talvez não todos os dias com a mesma intensidade, mas existe dentro de você um impulso crescente de buscar, de compreender, de se aproximar? Esse desejo não nasce naturalmente da carne, ele é despertado. E aqui está algo importante. Essa mudança de desejo é progressiva, não é instantânea. O Espírito Santo não apaga automaticamente todas as inclinações antigas. Ele inicia um processo de substituição gradual. E nesse processo, você começa a perceber pequenas transformações que, ao longo do tempo, se tornam profundas. Você passa a valorizar paz mais do que aprovação.
Integridade mais do que vantagem, verdade mais do que popularidade, propósito mais do que status. Isso não significa que você se torna imune a distrações. Significa que sua direção interna mudou. Mas aqui está o ponto delicado. Muitos esperam que a presença do Espírito produza transformação imediata e total. E quando percebem que ainda existem áreas em desenvolvimento, começam a duvidar. No entanto, o crescimento espiritual é semelhante ao amadurecimento emocional. É consistente, não instantâneo. Você não percebe o crescimento dia após dia, mas ao olhar para trás, percebe que já não é o mesmo. Talvez você esteja lembrando agora de decisões que tomou nos últimos meses. Respostas que antes seriam impulsivas, mas agora foram mais equilibradas. Escolhas que antes seriam guiadas por ansiedade, mas agora foram mais ponderadas. Atitudes que antes seriam dominadas por orgulho, mas agora foram marcadas por humildade. Isso não é apenas maturidade humana, é fruto espiritual. Gálatas 5:22 fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Observe, fruto não nasce em um dia, fruto cresce. E aqui está a pergunta decisiva. Você percebe sementes desses frutos emergindo em sua vida, mesmo que ainda não estejam totalmente maduros? Talvez sua paciência esteja crescendo. Talvez sua capacidade de perdoar esteja aumentando. Talvez seu autocontrole esteja mais firme. Talvez sua alegria não dependa mais tanto das circunstâncias. Esses são sinais internos, não performances externas. Mas permita-me fazer um alerta amoroso. Mudança de desejo não significa ausência de luta. O Espírito Santo começa a plantar novos desejos, mas os antigos não desaparecem automaticamente. Existe um processo de substituição. E é nessa tensão que muitos se confundem. Eles pensam, se ainda sinto vontade de errar, então não tenho o Espírito. Mas a questão não é sentir vontade. A questão é qual desejo governa você. Antes, o erro dominava sem resistência. Agora, existe conflito, existe escolha consciente, existe direção diferente. E isso nos leva ao terceiro sinal, talvez o mais revelador de todos. Um sinal que não depende apenas de convicção ou mudança interna, mas de algo que começa a afetar sua relação com Deus de maneira prática e constante. Porque o Espírito Santo não apenas convence e transforma desejos, ele cria relacionamento. Se o primeiro sinal é a convicção interior e o segundo é a mudança progressiva dos desejos, o terceiro sinal é este. Você desenvolve comunhão real com Deus, não por obrigação religiosa, mas por necessidade relacional. Aqui acontece uma transição profunda. No início da caminhada, muitas práticas espirituais podem ser movidas por disciplina, cultura familiar ou até medo. Você ora porque aprendeu que deve orar. Lê a Bíblia porque sabe que é importante. Vai à igreja porque faz parte da sua identidade cristã. E tudo isso tem valor, mas quando o Espírito Santo habita em você, algo muda na motivação. A comunhão deixa de ser apenas prática e passa a ser necessidade. Você começa a sentir falta quando se distancia, não porque alguém cobrou, não porque sente culpa externa, mas porque existe um vazio interno quando a conexão enfraquece. Assim como em qualquer relacionamento saudável, a ausência gera saudade. Isso é evidência de vida espiritual. Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Observe a palavra fluirão. Não é esforço constante para produzir algo artificial. É fluxo, é naturalidade, é continuidade. Quando o Espírito Santo está em você, a oração deixa de ser apenas uma lista de pedidos. Ela se torna diálogo.
Às vezes, você não sabe nem explicar o que está sentindo, mas sente necessidade de falar com Deus. Outras vezes, você apenas permanece em silêncio consciente, e mesmo o silêncio se torna comunhão. Agora, responda com sinceridade. Você sente necessidade de falar com Deus nos dias bons e nos dias difíceis? Ou você só se lembra dele nas crises? Se há dentro de você um impulso constante de retornar à presença, isso é sinal. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Comunhão real também envolve ouvir. Você começa a perceber direcionamentos internos, não vozes audíveis, não experiências místicas exageradas, mas impressões claras, discernimento, sensibilidade. Você sente quando deve permanecer em silêncio numa conversa. Sente quando deve pedir perdão. Sente quando algo não está alinhado. Sente quando uma decisão traz paz ou inquietação. Colossenses 3,15 diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Árbitro decide, indica o que está certo ou fora de lugar. Muitas vezes, o Espírito Santo trabalha exatamente assim, por meio da paz ou da ausência dela. Mas aqui está um ponto que precisa de maturidade. Comunhão não significa ausência de períodos de silêncio. Haverá dias em que você não sentirá nada extraordinário, dias em que sua oração parecerá simples demais, dias em que a leitura parecerá comum. Isso não significa ausência do Espírito, significa crescimento em fé madura. Relacionamentos saudáveis não dependem de emoção intensa todos os dias, eles dependem de constância. E aqui surge um teste importante. Quando você atravessa períodos secos, você abandona a busca ou permanece fiel. O Espírito Santo produz perseverança. Mesmo quando a experiência não é emocionante, existe dentro de você um desejo de continuar. Agora, permita-me tocar em algo sensível. Muitas pessoas confundem religiosidade com comunhão. Religiosidade é cumprir rituais para aliviar consciência. Comunhão é conectar-se por amor. Você pode cumprir rituais e ainda estar distante, mas não pode ter comunhão real sem transformação gradual. Se sua relação com Deus está marcada apenas por formalidade, talvez você precise reavaliar. Mas, se há dentro de você uma busca genuína, mesmo imperfeita, isso aponta para a atuação do Espírito. E aqui entra algo que talvez você nunca tenha percebido. Quando o Espírito Santo está em você, ele começa a alinhar sua vida prática com sua fé. Você começa a integrar espiritualidade com decisões diárias. Trabalho, família, finanças, emoções, tudo passa a ser filtrado por essa comunhão. Você não compartimenta mais Deus em um horário específico. Ele começa a fazer parte da sua mentalidade. Mas ainda há 2 sinais que precisamos entender. O quarto sinal envolve algo visível, não necessariamente espetacular, mas perceptível. E o quinto sinal é talvez o mais profundo de todos. Porque o Espírito Santo não transforma você apenas por dentro. Ele começa a refletir através de você. Se o terceiro sinal é a comunhão real com Deus, o quarto sinal é este: transformação visível no seu caráter, mesmo que gradual. Agora nós saímos completamente do campo das emoções e entramos no campo das evidências práticas. Porque quando o Espírito Santo habita em alguém, ele não apenas produz sentimentos espirituais ou momentos de inspiração. Ele começa a moldar caráter. E caráter é revelado no cotidiano. Não é no culto, onde todos estão atentos. É dentro de casa, quando ninguém está olhando. É no trânsito, quando você é contrariado. É na pressão do trabalho, quando prazos apertam. É na conversa difícil no casamento. É na forma como você lida com dinheiro, com frustração, com críticas. O Espírito Santo não trabalha apenas para que você fale diferente. Ele trabalha para que você reaja diferente. Talvez você ainda tenha falhas, talvez ainda enfrente momentos de impaciência,
Mas existe progresso, existe ajuste, existe crescimento perceptível. Pessoas que convivem com você começam a notar mudanças. Talvez você esteja mais equilibrado emocionalmente, talvez esteja mais paciente, talvez tenha aprendido a ouvir antes de responder. Talvez esteja menos dominado por ansiedade, talvez esteja mais firme nas decisões. Isso não acontece apenas por maturidade natural. Acontece porque há uma força interna moldando suas respostas. Gálatas 5, 22, 23 fala sobre o fruto do Espírito. E observe novamente, fruto não é dom espetacular, não é habilidade pública, é caráter desenvolvido, amor que não depende de retorno, paz que não depende de circunstância, domínio próprio que não depende de aplauso. E aqui está a pergunta honesta que você precisa responder. Você consegue olhar para a sua vida de meses atrás e perceber que houve crescimento? Pequeno talvez, mas real. Talvez antes você reagisse com explosão. Agora respira antes de falar. Talvez antes guardasse mágoas por semanas. Agora procura resolver mais rápido. Talvez antes fosse dominado por comparação. Agora há mais segurança interna. Isso é evidência. Mas permita-me confrontar algo importante. Transformação visível não significa perfeição. O Espírito Santo produz progresso, não impecabilidade instantânea. Se você esperar perfeição para ter certeza da presença dele, você nunca terá segurança. A questão não é eu já cheguei, a questão é eu estou sendo transformado. Agora, há um detalhe crucial que muitos ignoram. O fruto do Espírito não é produzido por esforço isolado. Ele é resultado de permanência. Quando você permanece em comunhão, quando responde à convicção, quando permite ajuste nos desejos, o caráter começa a refletir essa nova natureza. Isso impacta diretamente áreas práticas da sua vida. Sua saúde emocional começa a estabilizar. Sua liderança dentro de casa ganha maturidade. Sua forma de administrar recursos se torna mais consciente. Sua disciplina melhora. Sua mentalidade muda. Você deixa de viver apenas reagindo às circunstâncias e começa a agir com propósito. Mas agora chegamos ao quinto sinal, o mais profundo de todos. Ele não é apenas interno, não é apenas comportamental. Ele envolve segurança espiritual. Porque muitas pessoas vivem anos na fé, mas continuam presas à dúvida constante sobre sua identidade espiritual. E esse sinal pode ser o que finalmente trará paz à sua pergunta inicial. Agora chegamos ao quinto sinal. E ele é o mais profundo, porque não fala apenas de comportamento, nem apenas de desejo, nem apenas de comunhão. Ele fala de identidade. O quinto sinal de que o Espírito Santo está em você é a segurança progressiva de que você pertence a Deus, mesmo quando suas emoções oscilam. Essa segurança não é arrogância espiritual, não é presunção, não é sensação constante de euforia. É uma convicção silenciosa que amadurece com o tempo. É saber que você é filho, mesmo quando está em processo. É entender que sua relação com Deus não está baseada no seu desempenho perfeito, mas na obra de Cristo. Romanos 8,16, que mencionamos no início, diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho não acontece, na maioria das vezes, por meio de vozes audíveis ou experiências extraordinárias. Ele acontece como convicção interior estável. Você começa a perceber que, mesmo nos dias difíceis, ainda deseja voltar para Deus. Mesmo quando falha, você não desiste da fé. Mesmo quando atravessa períodos de silêncio espiritual, algo dentro de você continua crendo. Essa permanência é sinal de filiação. Antes, talvez você duvidasse constantemente. Talvez vivesse tentando provar que era digno. Talvez sua relação com Deus fosse baseada em medo de perder tudo a cada erro. Mas quando o Espírito está em você, há crescimento em confiança. Não confiança em si mesmo, confiança na graça.
Você começa a entender que disciplina espiritual não é tentativa de comprar aceitação, mas resposta a uma aceitação que já foi concedida. Você começa a buscar santidade não por pavor, mas por amor. Você começa a se afastar do pecado não apenas por regra, mas por identidade. E aqui está algo crucial. Essa segurança não elimina reverência, não elimina responsabilidade, não elimina vigilância, mas elimina a paranoia espiritual constante. Você não vive mais perguntando todos os dias: será que Deus ainda me aceita? Você vive sabendo que está em processo, mas dentro de um relacionamento real. Agora deixe-me fazer uma pergunta que exige silêncio interior. Quando você pensa em Deus, a primeira imagem que surge é de um juiz impaciente ou de um pai que corrige e sustenta? O Espírito Santo ajusta sua percepção de Deus. Ele revela santidade, sim, mas também revela paternidade. Ele convence do erro, mas também assegura perdão. Ele confronta, mas também abraça. E aqui está o ponto que une todos os sinais que vimos. Se existe em você convicção quando erra, se existe mudança progressiva nos seus desejos, se existe comunhão que vai além da obrigação, se existe transformação visível no seu caráter, e se existe segurança crescente de que você pertence a Deus, então há fortes evidências de que o Espírito Santo está em você. Isso não significa que você já chegou ao máximo da maturidade. Significa que há vida espiritual ativa, e vida cresce. Mas permita-me dizer algo com muita clareza agora. A ausência de emoção intensa não significa ausência do Espírito. A presença do Espírito não é medida por arrepio, é medida por transformação. Talvez você tenha começado este conteúdo com medo, talvez estivesse buscando confirmação externa, mas agora você pode olhar para dentro e discernir evidências reais. E se, em algum desses pontos, você percebeu que precisa crescer mais, isso também é sinal de sensibilidade espiritual. Porque quem está espiritualmente morto não se preocupa com profundidade. Respire profundamente agora. Se houve dúvida, entregue. Se houve medo, entregue. Se houve insegurança, entregue. Diga internamente: Espírito Santo, continua me moldando, confirma em mim o que vem de ti, ajusta o que precisa ser ajustado, fortalece o que precisa amadurecer. Permaneça alguns segundos nessa consciência. A pergunta inicial foi: como saber se o Espírito Santo está em você? A resposta não está em espetáculo, não está em comparação, não está em perfeição, está em transformação, está em relacionamento, está em identidade. E se esses sinais estão presentes, ainda que em desenvolvimento, há vida espiritual real. E onde há vida, há crescimento contínuo.